Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite a todos. É sempre uma alegria estar por aqui para recebê-los, para mais um bate-papo edificante e que possa dar início às atividades da casa. Vamos começar com uma prece. Deus, nosso Pai, que sois todo amor e bondade, auxilia nossos irmãos neste instante em que nos assistem, dai toda a força, dai toda a luz necessária para esses irmãos. Acalente seus corações, acalme suas mentes, que os amigos espirituais aqui presentes nesses instantes possam nos dar o entendimento, nos dar o equilíbrio necessário para mais uma noite de aprendizados. Peço também aos amigos espirituais que possam intuir da melhor maneira o nosso amigo palestrante que se propôs a falar do Evangelho para nós. Auxilia, Senhor, a estes irmãos que aqui chegarem. E que a sua luz irradie por todas as casas. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro as atividades da nossa casa deste mês de maio, recebemos aqui o amigo trabalhador do Núcleo Espírita Irmã Sheila, de Linhares, no Espírito Santo. Ele é um orador, é um pesquisador da doutrina espírita e dos evangelhos e também escritor, tendo alguns títulos, algumas contradições bíblicas, mecanismos dos sonhos e desvendando os milagres. Gostaria que vocês recebessem agora, com todo amor, todo carinho, o nosso amigo Ademar Faria Júnior. A palavra é toda sua, meu irmão. Muito bem, Aline, muito obrigado pela oportunidade. Uma ótima noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Gostaria de mandar uma vibração e um cumprimento especial aos companheiros do Seara Espírita Caminho do Mestre, de Birigui, companheiros de Luz, Raimundo Mariano Dias, também Casa Espírita lá de Birigui, Seara de Luz, de Bilac, né, Grupo Espírita do Caminho de Fernandópolis, e Discípulo de Jesus, da cidade de Rubiácea. E todos os outros companheiros que nós fizemos, assim, uma divulgação a respeito desse nosso estudo, dessa noite, que nós possamos estabelecer uma ótima sintonia para que nós desenvolvamos bem a temática proposta para a noite. Nós passamos alguns temas, né, para a Aline, e ela, então, optou por esse tema que nós iremos abordar, que é relativo, né, a Jesus e a mulher hemorroíça, um estudo sobre a fé dinâmica. Eu gostaria de, inicialmente, dizer aos companheiros o seguinte: nós temos um trabalho de pesquisa espírita, onde nós, então, elaboramos estudos, pesquisas, e normalmente nós trazemos ao conhecimento de todos através de livros. Então, nós estamos com 5 livros já editados, resultado dessas pesquisas, né? 2 livros sobre sonhos, 2 livros sobre contradições bíblicas, e temos um livro sobre um estudo técnico-científico sobre os milagres, que é o Desvendando os Milagres. Então, eu gostaria de deixar bem claro aos diletos companheiros e irmãos que nós temos uma certa preocupação com a pesquisa espírita, certo? Com o aspecto científico da doutrina espírita. E eu gostaria, assim, de pedir, inclusive, desculpas antecipadas, caso eu fale alguma coisa, né, que venha a ferir o conceito religioso de alguém, porque, porventura, nós podemos ter, às vezes, alguém participando do nosso estudo que não seja espírita, né? E, às vezes, eu, por uma questão de comparação e de análise, eu posso emitir alguma informação que a pessoa, às vezes, não goste muito, certo? Mas não é a nossa intenção. Nós estamos seguindo uma pesquisa de linha histórica, e nós não temos, né, o desejo, na nossa palestra, de emitir nenhum conceito negativo em relação à crença religiosa. Mas, na hora de se estabelecer comparações, pode acontecer esse tipo de coisa. E eu gostaria de deixar bem claro que nós não estamos fazendo isso de caso pensado, certo?
Se os senhores forem no YouTube, os senhores vão ver lá algumas das minhas palestras que eu faço em algumas casas, e eles filmam e colocam no YouTube. E eu sou um pouco crítico também em relação aos temas que eu analiso, é lógico, isso aí, eu não abro mão, né, dessa visão crítica dos temas, ok? E às vezes as pessoas fazem comentários lá que a gente fica assim até preocupado, mas aí eu entro em contato com as pessoas, né, para saber o que é que está acontecendo. Por quê? Porque no meio espírita, no movimento espírita, existe uma tendência das pessoas ouvirem uma palestra, né, e depois elas repetem aquilo que o palestrante falou, mas sem pesquisar a fonte daquela informação, sem saber se aquilo realmente é verdade, né, se aquilo é real, ok? Então ficam às vezes divulgando. Quando a gente vem e apresenta um resultado de uma pesquisa que nós fizemos, as pessoas ficam às vezes chocadas com aquela informação e acham que a gente está emitindo algum conceito que está deturpando a doutrina, mas não é nada disso, não é nada disso. Nós, assim, temos um cuidado exatamente em seguir critérios muito técnicos e muito científicos para que nós possamos ter uma fé realmente racional, raciocinada, né? Como nos orientou o codificador da doutrina espírita. E nós vamos até falar um pouquinho disso aí. E eu peço também desculpa aos senhores, porque esse estudo ele faz uns ganchos históricos com alguns acontecimentos e talvez eu ultrapasse aí 5, 10 minutinhos no tempo normal. Eu até pedi já a autorização à Aline nesse sentido, exatamente porque a gente faz algumas amarrações para que nós possamos entender. Eu tenho certeza que esse tema já é do conhecimento de todos. O que nós procuramos fazer nesse estudo da mulher hemorroíça é situá-lo dentro de um aspecto histórico e geográfico, para que nós possamos entender todo o contexto desse acontecimento. E, principalmente, companheiros, eu quero aqui ressaltar, okay, que essa passagem evangélica talvez seja uma daquelas em que nós temos um momento de um ápice de fé muito grande, né? A fé demonstrada por essa mulher é uma fé que talvez não tenha igual em nenhuma narrativa evangélica. Só que o modelo judaico-cristão é um modelo machista, é um modelo patriarcalista. Eu tenho um estudo, inclusive, sobre Lilith e Eva, que eu falo muito sobre isso. E nós vamos ver que nos evangelhos sinóticos, né, os evangelhos canônicos, que foram aqueles 4 evangelhos que chegaram até nós, sequer mencionam o nome dessa mulher, ok? Então nós vamos ver, nós vamos resgatar informações históricas para que nós saibamos, inclusive, o nome dela, porque a mulher, ela não tinha muita consideração naquela época. O modelo judaico implantado, ele só valorizava a questão voltada ao homem, a questão masculina. É um modelo muito machista. Então, eu quero, inclusive, aqui homenagear todas as mulheres com esse estudo, porque essa fé apresentada por essa mulher nessa passagem é ímpar, é sem igual nas narrativas evangélicas, ok? Bom, vamos começar, então, com alguns slides. Eu peço à companheira Aline, né, tá aí o tema da palestra, né, a mulher com fluxo de sangue ou a mulher hemorroíça, né, um estudo sobre a fé dinâmica, ok? O próximo agora, Aline, por gentileza. No próximo slide, eu quero fazer aqui uma pequena observação sobre a questão do dogma. Bem, aqui nós temos uma definição clássica, né, sobre dogma. Crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização considerada um ponto fundamental e indiscutível. Deixar claro aos companheiros, nós não temos dogmas na doutrina espírita, tá certo? O dogma é algo que não pode ser questionado, tá certo? É uma verdade absoluta por si mesmo que não aceita uma análise, não aceita questionamento. E nós não temos isso no Espiritismo, tá? Nós podemos questionar tudo, podemos analisar tudo. Nós não somos obrigados a aceitar as coisas porque um palestrante A ou B, né, que a gente tem essas coisas, né, no movimento espírita. Achar, foi fulano que falou, e foi ciclano, aí porque ele falou, a gente acha que aquilo é uma coisa que a gente não pode contestar. Não, a gente pode contestar, sim, a gente pode contradizer, a gente pode pesquisar,
para que nós possamos obter o máximo possível de conhecimento e informação sobre aquele assunto, ok? Então, nós não temos dogma na doutrina espírita. Próximo slide, Aline, por gentileza. O próximo slide fala sobre fé. É uma definição clássica, né? Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, olhem bem, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Então, isso aqui é uma definição clássica da chamada fé cega. A pessoa acredita cegamente, né? Ela não quer nem saber, assim, como explicar aquilo que ela acredita, ela simplesmente crê, né? É uma crença realmente assim, sem qualquer tipo de critério ou de análise, que é muito comum de ser encontrado esse tipo de fé. Essa fé, que não tem uma sustentação racional, não é aquela que nós defendemos na doutrina espírita. Para nós seguimos uma outra conceituação de fé que está no próximo slide. Vamos lá, Aline. Bom, aqui nós temos o seguinte, olha. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é uma fala do Kardec. Aí eu vou fazer a minha crítica, tá? Não ao Kardec, eu vou fazer uma análise na forma como está escrito. Se você puder voltar, Aline, a esse slide, por gentileza. Olha só, tem aqui uma redundância, aqui tem um pleonasmo nessa fala, que já deveria ter sido acertada. Olha, fé inabalável só é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, porque não tem como você encarar se não for frente a frente. Não tem como você encarar de lado, né, ou por trás. Encarar é frente a frente. Então, aqui está tendo uma redundância, né? Então, eu acho até que já pode sofrer uma revisão linguística, né, aqui, e isso aqui ser colocado da forma do português correto. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Que aí ficaria certinho, ok? Apenas uma observação. Vamos lá, Aline, para o próximo slide, por gentileza. Bem, nós vamos precisar fazer a leitura do texto evangélico para que nós possamos, então, nos situar dentro do contexto da narrativa, ok? Então, o texto fala o seguinte. Aí, Aline, na hora que eu terminar, você já pode passar para o outro, ok? E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar na orla da sua veste, sararei. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte aqui. Orla, tocar na orla, né? Na parte de baixo ali da veste. Somente tocar na orla da sua veste, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Em algumas traduções, virtude. Ok? Muito bem. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo. Esse é um outro detalhe, tá? A questão dela vir tremendo e prostrou-se aos seus pés. Depois nós vamos entender por que ela tremia. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Isso está no Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos. Não há
essa narrativa no Evangelho de João. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os chamados evangelhos sinóticos, ou evangelhos canônicos, tá certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Somente 3 evangelistas anotam esta passagem. João não faz nenhuma anotação acerca deste acontecimento, tá certo? Bom, aí, o que aconteceu? Ao realizar os estudos sobre esse assunto, eu percebi, então, que não tinha o nome dessa mulher. Eu fiquei imaginando, poxa, como pode uma ocorrência tão importante que apresenta uma mulher com um desejo tão ardente de ser curada, a crença de que se tocasse somente na orla, ou apenas na orla do vestido, da roupa do mestre, ela ficaria curada? Como é que pode uma demonstração tão grande e não ter nos evangelhos o nome da mulher? Então, nós percebemos aí que há uma falha muito grande nesse contexto, porque os evangelhos, apesar deles não poderem ser considerados livros históricos, né? Não podem, porque eles não combinam entre si, existem muitas contradições nas narrativas de cada evangelista, certo? Mas a gente não tem o nome dessa mulher. E é uma falta muito grande, porque é uma mulher que ela dá uma demonstração de uma fé realmente, assim, enorme, né? E nós vamos ver todo o esforço que ela teve que fazer para poder chegar até esse momento da narrativa. Então, nós vamos ver no próximo slide que nós temos uma informação a respeito do nome dela. Nós encontramos isso no Evangelho Apócrifo, Atos de Pilatos, no capítulo 7. Bom, vamos nos situar aqui dentro dessa questão, porque existem os evangelhos apócrifos e existem os evangelhos canônicos ou sinóticos, né? Os evangelhos apócrifos foram aqueles considerados como não tendo uma inspiração divina, e nós vamos saber em que momento que isso foi considerado. Então, para a Igreja Católica Apostólica Romana, somente 4 evangelhos tinham inspiração divina. E foram esses 4 que nós recebemos para as nossas pesquisas. Os outros, não. Existem diversos outros evangelhos considerados apócrifos. Hoje, graças à internet, nós conseguimos ter acesso a todos esses evangelhos. E no Evangelho de Atos de Pilatos, no capítulo 7, nós descobrimos o nome dela. O nome dela era Berenice, também chamada de Verônica, na sua forma latinizada. Seria uma tradução de Vera Icona, ou seja, a portadora da vitória, ou a imagem verdadeira. Então, o nome Berenice ou Verônica. Para descobrir esse nome, nós tivemos que ir no Evangelho Apócrifo, porque os evangelhos sinóticos ou canônicos não trazem o nome dessa mulher, por conta dessa pressão do modelo judaico-cristão, de muitas vezes não citar o nome das mulheres envolvidas em diversas passagens importantíssimas que existem nos evangelhos, ok? Vamos ao próximo, por gentileza, Aline. No próximo slide, então, nós temos a informação histórica do que eu estou falando para vocês. No Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, e o Concílio de Trento, já no século XVI, foram esses 2 concílios que estabeleceram quais os evangelhos nós poderíamos ter acesso. Quais seriam os evangelhos canônicos, os evangelhos de inspiração divina? E se reuniam ali 300 bispos, né, da igreja, chamado também de pais da igreja, nesses concílios, né, e eles ficavam alguns dias reunidos para deliberar determinadas questões, determinados assuntos. E nesse de Nicéia e no de Trento, eles estabeleceram, então, que nós teríamos acesso a 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros não seriam de orientação divina, foram considerados, então, apócrifos. E vejam que era uma forma, assim, vamos dizer, infantil de se chegar a esse resultado, que eles colocaram todos os evangelhos sobre uma mesa, né? Segundo eles, né, porque esses conclaves eram fechados, né,
a gente encontra informações sobre isso, eles diziam que entrava uma pomba no ambiente, que representaria o Espírito Santo, e essa pomba, então, ela sobrevoava esses evangelhos e escolhia um e pousava em cima. Aquele que ela pousou em cima, então, seria um evangelho de inspiração divina, né? É uma forma bastante ingênua, né, de se determinar o que é ou não de inspiração divina. Mas, na verdade, a gente sabe hoje, por pesquisas, que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela selecionou aqueles evangelhos que né, eram considerados, então, apócrifos, sem qualquer tipo de participação divina na confecção dos mesmos. Ok, pessoal? Bom, aí nós tentamos também descobrir e conseguimos qual é a cidade de origem dessa mulher. Ela estava lá no local, Jesus passou e ela tocou nas vestes. De onde ela veio? De onde veio a Berenice ou a Verônica? Então, vamos ver aí no próximo slide, que nós temos aí um mapa da região, da época, né? Onde nós temos aí em cima, com um pontinho vermelho, né, nós temos Cesareia de Filipe. Ao lado, os senhores estão vendo um sítio arqueológico, que é hoje o local chamado de Cesareia de Filipe, à época de Jesus, né? E bem lá embaixo nós temos a vila de Cafarnaum, a aldeia de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, que na verdade é chamado de mar, mas é um grande reservatório de água doce, ok? Aí nós temos uma foto, né, atual de Cafarnaum. Então, vejam que ela teve que se deslocar de Cesareia de Filipe, né, até chegar na aldeia de Cafarnaum para que ela pudesse ter esse encontro com Cristo. As pessoas podem imaginar assim, mas isso aí é fácil. É fácil hoje, né, na nossa época, que nós temos aí facilidade de locomoção, né? Se você não tiver um carro próprio, você chama aí um carro desses de aplicativo, né? Ou desloca-se de avião ou de ônibus, enfim. Hoje nós temos recursos, mas naquela época não. E para uma mulher, então, era muito mais complexo. E ainda muito mais complexo para o caso da Berenice, conforme nós veremos nas informações seguintes. Vamos lá, Aline, por gentileza. Bom, olha só. Nós vamos ler agora instruções que regiam o comportamento social do povo naquela época, do povo hebreu, baseado em um dos livros do Pentateuco, né, dos 5 livros atribuídos a Moisés, tá, pessoal? Eu vou falar uma coisa aqui, mas não se assustem, ok? Moisés não escreveu nada, tá? Os 5 livros atribuídos a ele não são da autoria dele, pessoal. Quem escreveu esses livros foi Esdras. Esdras era um escriba que escreveu essas obras que foram atribuídas a Moisés. E esses livros foram escritos após a saída dos hebreus do cativeiro da Babilônia. Ok? Então, Esdras é quem escreveu, baseado em informações, né, orais, né, da história do povo hebreu. Ele escreve, então, os 5 livros atribuídos a Moisés. E um desses livros é o Levítico. O Levítico é uma obra que ela traz informações cujo objetivo é traçar metas, né, traçar regras, digamos assim, comportamentais e sociais do povo naquela época, do povo hebreu. Então, vamos a uma informação que vai nos auxiliar a entender a situação dessa mulher. Olha só o que diz Levítico. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. Então, durante 7 dias, ela ficará impura. E quem nela tocar, ficará impuro até a tarde. Certo? Próximo slide, por favor. Muito bem. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Ok? Vamos lá.
Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Isso está em Levítico 15, 19, 22. Capítulo 15, versos 19 a 22. Então, vejamos que aí ele está dando uma instrução da condição da mulher no seu período menstrual. Vejam que ela se torna impura por 7 dias. E olha a restrição que ela tem. Tudo que ela toca, tudo que ela encosta, tudo fica impuro. Então, ela fica praticamente banida, né, de qualquer tipo de relacionamento. Ela fica bem excluída, né, do convívio ali, inclusive familiar. Ficava, né, do convívio familiar e tudo, por conta dessa situação. Agora, vejamos mais um pouquinho. Vamos adiante, Aline, por gentileza. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Está em Levítico 15, 25. Então, essa era a condição da Berenice, ou da Verônica. Ela tinha um fluxo sanguíneo que ultrapassava o período menstrual. Já havia 12 anos, segundo as narrativas evangélicas, que ela mantinha esse fluxo. Ok? Então, imaginem a situação dessa mulher. 12 anos sendo considerada impura, imunda. E ela não podia tocar em nada, em ninguém. Então, a situação dela era muito complicada mesmo. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, dentro desse período normal dos 7 dias, né, no 8º, né, na condição normal, não é o caso da Berenice, mas no 8º dia, ela pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, lá no Templo de Jerusalém. Próximo. O sacerdote, ele sacrificará um como oferta pelo pecado, porque era considerado um pecado estar no período menstrual. Bom, fazer o quê? É a natureza. Mas, enfim, eles entendiam assim. E o outro como holocausto. E assim fará uma propiciação em favor dela. Um pedido, né? uma oferta perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Está em Levítico 15, 29 e 30. Então, a mulher, encerrado o seu ciclo menstrual, o seu período menstrual, né, normal, no 8º dia, né, segundo as informações do Levítico, ela, então, se apresentava ao templo, ok? Mas ela não podia entrar no templo, porque era proibida a entrada de mulher no templo de Jerusalém, ok? No templo de Salomão. Ela entrava, tinha uma tenda do encontro, ela podia ir até ali. Ela levava, então, esses animais, coitados animais, tinha nada a ver com essa história, mas eram sacrificados, infelizmente, para que eles fossem oferecidos ao Senhor. Então, eles eram queimados ali, né, no templo, no altar. Segundo as narrativas, o Senhor vinha, cheirava aquela fumaça, e aí, então, ele restabelecia o seu vínculo espiritual com a pessoa que estava fazendo aquela oferta, aquela oferenda. Vejam que é uma forma bastante, assim, ingênua, né, de se ver as coisas, né? Não é Deus envolvido nisso, de maneira alguma. Essa é uma crença do povo hebreu, e que as pessoas acabaram acreditando ser a própria divindade envolvida nessa questão, mas Deus não tem nada a ver com isso daí, tá certo? Agora, imagine, então, a condição dessa mulher, porque ela estava com esse fluxo há 12 anos, se ela não conseguia ter interrupção desse fluxo, ela permanecia nessa condição de impureza, né, por esse longo período de tempo, por esse longo espaço de tempo. Só que aí, pessoal, vale ressaltar o seguinte, ela teve que romper com esse padrão estabelecido no Levítico. Por quê? Porque ela acreditava, conforme nós vimos lá na narrativa anterior, ela acreditava que se ela tocasse, ao menos, ali na orla da veste do Cristo, ela ficaria curada. Mas veja, ela estava impura, ela não podia trocar em nada, em ninguém. Então, ela ficou, como se diz no popular, entre a cruz e a espada, porque ela tinha o desejo, ela acreditava, então, uma fé realmente muito intensa, mas, em contrapartida, tinha toda essa informação trazida pelo Levítico, essas informações
de natureza social e comportamental, e eram informações que eram atribuídas a Deus. Veja bem, eles deram um caráter divino a leis humanas, né, para poder controlar melhor as pessoas. Então, ela ficou numa encruzilhada, porque como que ela vai tocar as vestes do Cristo se ela estava impura? Ela ia passar a sua impureza para ele. Então, olha só que ela teve que romper com isso, para que ela pudesse colocar realmente em prática a sua fé. Ok? Vamos ao próximo slide. Bom, vamos lá? Esse aí, Aline, você vai pular. Nós vamos voltar nele depois. Isso aí, joia. Faço uma pergunta agora, que existem milagres? Porque não existem milagres, segundo a doutrina espírita. Eu tenho, inclusive, um livro sobre esse assunto, em que a gente trata com mais riqueza de detalhes esse tema. Né? O nome do livro é Desvendando os Milagres. Não existem milagres. Tá? O que nós chamamos de milagres, ou que eles chamavam de milagres, são fenômenos naturais. Tá? Eles são decorrentes do fluxo normal da natureza, né? Do fluxo ordinário da natureza. O que acontece é que as pessoas não entendiam como aquilo acontecia, então chamavam de milagre, porque o milagre, pessoal, é uma derrogação das leis de Deus. Ou seja, para acontecer um milagre, é necessário que haja uma derrogação, uma modificação, uma substituição de uma lei divina para acontecer aquele fenômeno. Eu chego, inclusive, vou ser até um pouco mais ousado com os senhores, e vou dizer para os senhores que quem acredita em milagre, não acredita, mesmo sem saber, não acredita que Deus é a inteligência suprema do universo. Vou repetir, quem acredita em milagre, ele acaba não acreditando também, quem acredita em milagre, acaba não acreditando que Deus é a inteligência suprema do universo. Por quê? Vou explicar isso melhor. Olha só, se Deus, que nós consideramos a inteligência suprema do universo, criou as leis que regulam todo o universo, tudo o que acontece já está previsto nas leis divinas, e essas leis são sábias e imutáveis, quer dizer, não precisam sofrer modificações, nem derrogações. Então, qualquer acontecimento, qualquer fenômeno já está previsto naquela lei. Ele simplesmente acontece como um curso, o cumprimento do curso normal daquela lei. Não precisa ter derrogação daquela lei para acontecer aquilo. Então, quem acha que existe milagre, e o milagre é uma derrogação das leis, porque quando você fala assim, tal coisa é um milagre, o que as pessoas fazem? Cruzam os braços, ninguém se preocupa em entender como aquilo aconteceu, porque na cabeça das pessoas, milagre é algo inexplicável, é algo que não tem explicação. Mas a doutrina espírita traz explicação para essas ocorrências, aliado a informações científicas. Então, quem acha que existe o milagre está dizendo, não, Deus não tem inteligência suprema. Por quê? Teve que derrogar uma lei para acontecer aquele fenômeno. Então, quando Deus criou aquela lei, ele não criou ela com perfeição, porque ela precisou ser modificada para que aquele fenômeno acontecesse. Entenderam? Então, quem acredita no milagre está dizendo, Deus não é inteligente. Já nós que não acreditamos no milagre, já estamos dizendo que as leis que Deus criou, elas são tão sábias, tão perfeitas, que tudo que acontece já está previsto nas leis que ele criou. Então, não tem milagres. Não há nada sobrenatural. Tudo é natural, não existe nada fora da natureza. Tudo está na natureza. Aí tem pessoas que falam assim, Ademar, mas espera aí. Você falando isso, você está querendo dizer que Jesus não é poderoso, ele não... Não é nada disso. Pelo contrário, Jesus, o espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós, utilizou dos seus conhecimentos para a produção daqueles fenômenos. Para ele, produzir os fenômenos que nós chamamos de milagre é coisa normal para ele, porque ele conhece os mecanismos das leis da natureza. E aí tem pessoas que falam, mas se você não acredita no milagre, você não está considerando o poder divino. Não, pelo contrário, é não acreditar no milagre que nós estamos dizendo que Deus é poderoso e inteligência máxima do universo, porque ele criou essas leis que controlam todas as ocorrências, todos os fenômenos,
estão enquadrados dentro do curso normal dessas leis, portanto, são fenômenos naturais, ok? Então, tudo que nós encontramos nos evangelhos como milagres, na verdade, são fenômenos que têm explicação e deixam de ser miraculosos. E mostram o poder do Cristo na execução desses fenômenos, pelo conhecimento espiritual, pela evolução espiritual dele, e mostra o poder da divindade em ter criado leis que prevêem todos esses acontecimentos, certo? Vamos, então, para o próximo slide. Bom, no próximo slide, nós temos o quê? A legião de espíritos. Eu quero aproveitar para poder localizar esse acontecimento, pessoal, porque é interessante a gente entender o aspecto geral da coisa. Nós estamos falando do seguinte, olha bem, acompanhe o nosso raciocínio, de uma mulher que saiu de Cesareia de Filipe e foi para Cafarnaum, porque ela ouviu dizer que Jesus estava ali, ok? Uma distância enorme. Então, ela sai de Cesareia de Filipe e vai até Cafarnaum, ok? Tudo bem. Quando chega em Cafarnaum, pessoal, ela não encontra o Cristo de imediato. O que aconteceu? Jesus foi para uma tarefa, uma atividade, uma missão aí. Qual foi essa? Ele pegou alguns discípulos e foram para uma embarcação, atravessaram o mar da Galileia em direção a uma cidade para libertar esse homem de uma subjugação espiritual. Então, vamos lá. Ele sai de Cafarnaum e vai para essa cidade. Eu vou explicar exatamente que lugar era esse. Mas eu queria dizer que no meio aí da travessia do mar da Galileia, os senhores já devem ter ouvido falar daquela tempestade que Jesus acalmou, né? Que tem lá no livro da Gênesis de Kardec, que foi ditado em janeiro de 1868, né? Onde ele acalma e tal. Então, aconteceu exatamente aí. Ele sai de Cafarnaum, no Mar da Galileia, vai em direção a essa cidade que nós vamos ver agora em o nome, ok? Só que na viagem acontece esse problema da tempestade. Aí os discípulos ficam todos assustados, Jesus deitado tranquilo lá no assoalho da embarcação, e as ondas muito fortes, um vento forte, e eles pensando que iam submergir, eles acordam Jesus e falam, mestre, nós vamos naufragar, né? Nós vamos morrer aqui. Aí Jesus levanta calmamente, vai lá na proa da embarcação e ordena, né, que os ventos cessem, que o mar se acalme. Até os discípulos falaram, nossa, quem é esse, né, que até os ventos o obedecem e tal. Então, nós sabemos aí que Jesus age sobre os mecanismos de ocorrência desse fenômeno, né, desses fenômenos, e ele controla, então, esse fenômeno através da sua intervenção sobre o mecanismo das leis da natureza. E aí vem a calmaria. E eles vão para uma cidade chamada de Gergesa. Só que aí eu vou ter que explicar para vocês que tem uma contradição nos evangelhos, né? Vou pedir a Aline para passar o outro slide, Aline, para eu tirar essa contradição, para a gente poder explicar essa contradição aí. Vamos lá. Olha bem, esse mapinha aí, pessoal, presta atenção. Por quê? Como eu sei que os senhores que estão me ouvindo são estudiosos dos textos evangélicos, já ouviram essa passagem, né? Da tempestade que foi aplacada, que foi acalmada lá no Mar da Galileia. Já ouviram essa passagem também, que os evangelhos chamam de endemoniado, né? E aí é que está a questão, que nós não consideramos endemoniado, né? Nós sabemos que não existem demônios, não existe o diabo, não existe o Satanás. Existem espíritos atrasados? Sim, existem, mas eles também alcançarão a sua evolução espiritual. Eles estão momentaneamente nessa condição, certo? Mas não existem espíritos destinados eternamente à prática do mal. E esse homem estava sob forte influência espiritual, né, de alguns espíritos que o dominavam. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores para isso aqui. Olha bem, João também não fala dessa passagem, tá? Não fala disso, ok? Mateus, Marcos e Lucas falam. Mateus, pessoal, dá o nome desse lugar para onde eles foram, o nome de Gergesa. Tá? Aí tem uma setinha aí embaixo aí, indicando o nome. Olha, acompanha aí quem puder. Gergesa. Ok? Aí, Aline, exatamente. Marcos e Lucas, outros dois evangelistas, dão o nome desse lugar de Gadara.
Veja lá, Aline, mais lá em cima, Gadara. Isso aí, isso aí. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que Mateus acertou o nome do lugar, Gergesa. Marcos e Lucas erraram e botaram Gadara. Por que Mateus acertou e eles erraram? Porque na narrativa diz que quando o Cristo liberta o jovem, o homem, a gente não sabe a idade dele, da influência desses espíritos, ok? Ele se contorceu e ele começou a gritar no chão, e os porcos que estavam ali por perto, porque essas cidades, elas criavam porcos, era a base da economia dela, esses porcos se assustaram, correram e caíram no mar. A narrativa é essa, né? Então, vejam, quem é que está perto do mar aí? Gergesa. Tá vendo? Gergesa, ela é na margem do mar da Galileia. Gadara não, Gadara está distante. Então, esse é o local, e não lá em Gadara. Então, quando os senhores estiverem lendo o Evangelho de Marcos e Lucas, e encontrarem Gadara, também Gerasa, Gadara ou Gerasa, tá errado, tá, pessoal? O local foi ali, Gergesa. Então, o que aconteceu ali? Jesus aporta em Gergesa. Esse indivíduo que estava sob forte influência espiritual, ele vem ao encontro do Cristo, ele sai de um cemitério que tinha no local, porque ele ficava nesse local e ele disputava, inclusive, o resto de alimento com outros animais, porque ele estava numa condição de subjugação espiritual. É quando o espírito domina fisicamente a pessoa, né? Ele tinha pedaços de correntes, assim, nos pulsos, nos tornozelos, né? E eles tentavam amarrar, mas ele quebrava e tal. Quando ele vê o mestre, ele faz uma pergunta a Jesus. Ele diz assim, o que temos a ver contigo, ó Filho do Altíssimo? Porventura, tu veio aqui nos fazer perder este? Traduzindo essa passagem. Ele está querendo dizer o seguinte, Jesus, vem cá, você veio aqui para poder libertar essa pessoa, né, que nós estamos subjugando? É isso que você veio fazer aqui? Olha só, pessoal, até aí nós temos um monólogo, né, porque o Espírito falando com Jesus, ok? Olha a observação que eu gostaria de fazer, pessoal. Os nossos irmãos protestantes, eles têm a mania de dizer que Deus proibiu a comunicação com os mortos, com os espíritos, né? Eles falam. Aí eles citam um livro atribuído a Moisés, que foi Esdras que escreveu, chamado Deuteronômio. No capítulo 18, lá desse livro, existe essa proibição, né, segundo o Deuteronômio, que Deus teria proibido o homem de estabelecer contato com os mortos. Bom, primeira coisa a se analisar. Se houve uma proibição, é sinal de que a conversa ou contato com os mortos é possível, porque senão não seria proibida. Outra coisa, como é um fenômeno da natureza, não foi Deus quem proibiu. Foi uma proibição humana, atribuída a Deus para que pudesse ser respeitada. Ok? Ok. Então, vejamos. Se isso fosse verdade, se essa proibição realmente fosse divina, Jesus, nesse momento, não poderia conversar com esses espíritos. Ele teria que ficar de boca fechada, porque senão ele estaria desrespeitando uma ordem divina. Mas ele conversa com os espíritos. Quando o espírito fala para ele, o que temos a ver contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Porventura veio aqui nos fazer perder este? Jesus, então, aí agora é um diálogo. Qual o seu nome? Pronto, foi estabelecido um diálogo. Se Jesus fez isso, então o que está escrito em Deuteronômio não tem valor nenhum. Aquilo ali foi uma concepção, uma ordem humana, uma determinação humana, para controlar uma prática dos hebreus, que eles adoravam conversar com os mortos, para controlar a prática deles quando eles entrassem na terra prometida em Canaã, né, que foi prometida lá na cidade de Ur, na Caldeia, a pai Abraão. Então ele estabeleceu um diálogo. Aí o Espírito fala, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então ele usa um coletivo comum na época, né, um legião, um agrupamento de 100 soldados romanos, então falando, nós somos muitos. E Jesus, então, determina que eles saiam. A versão apresentada nos textos bíblicos de que
esses demônios, né, que não são demônios, que esses espíritos subjugadores entraram nos porcos, é uma versão, pessoal, irreal. Os espíritos não entram no corpo de animais. Há uma incompatibilidade de natureza psíquica. O que assustou aqueles animais foi que o homem que estava sob influência deles, na hora que esses espíritos que estavam em seu derredor, mantendo sintonia psíquica com ele, quando eles foram se afastando por uma determinação do Cristo, ele então se lançou no solo, ele se contorceu, ele gritou, os animais se assustaram e caíram no mar. Mas por que eles falaram que entrou no corpo dos porcos? Simples, porque no livro de Levítico também há um capítulo quase que inteiro sob a orientação de alimentos que nós poderíamos utilizar. Então, por exemplo, segundo Levítico, quem come camarão está perdido. Eu, então, já fui embora, então, porque eu sou apaixonado por camarão. Quem usa roupas de fios diferentes, em cores diferentes, também está perdido, também estou. Minha camisa é de fios diferentes, eu acredito que a maioria dos senhores que estão me ouvindo. E quem comesse carne de porco. Então, a ideia de se colocar demônios dentro dos porcos era exatamente para dar mais força a essa proibição do Levítico. E tem gente que não come carne de porco até hoje, achando que eles estão contaminados por esses demônios dessa época. Certo? Não tem nada a ver, ok? Não há esse tipo de contaminação, até porque não foram esses espíritos que entraram nesses porcos. Eles apenas se assustaram e se precipitaram no mar. Jesus foi banido de Gergesa porque trouxe prejuízo material para eles. Eles não viram a vantagem da libertação espiritual que ele trouxe para aquele jovem. Vamos ao próximo? Eu não me perdi não, tá, pessoal? É porque eu faço esses ganchos históricos. De Gergesa, agora, eles voltam para Cafarnaum. Vamos ao próximo slide agora, Aline, por gentileza. Voltando para Cafarnaum, o que acontece? Quando eles chegam em Cafarnaum, outra missão esperava o Cristo. Veio um serviçal de um doutor da lei chamado Jairo, um doutor de sinagoga, né? Um conhecedor das leis judaicas, ok? Esse, na verdade, foi o próprio Jairo que foi até ele e falou, mestre, olha só, eu tenho uma menina, ela está moribunda, ela está morrendo, e eu gostaria que você fosse até lá para curá-la. Jesus falou, tudo bem, vamos lá. E foi. Quando eles estavam próximos da casa de Jairo, vieram os serviçais de Jairo e disseram, olha só, não deu trabalho ao mestre de prosseguir a viagem. A menina morreu, já está morta. Jesus disse, não temais, creiais apenas. E prosseguiu a caminhada. Quando chegou na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando, gritando. A menina tinha 12 anos e havia morrido. Jesus olhou e falou assim, mas por que vocês estão chorando e gritando? Esta menina não está morta, ela está apenas adormecida. Ou, em algumas traduções, ela apenas dorme. O que isso quer dizer, pessoal? Olha só. Essa menina, ela estava num estado que nós chamamos de letargia, chamado também de síncope, ou morte aparente. Depois vocês podem pesquisar. Porque eu até queria pedir para vocês não acreditem em nada do que eu estou falando, pessoal, tá? Pesquisem depois. Pegam os livros, né, internet, vão pesquisar. Isso é importantíssimo. Então, vejam, esse estado é um estado de síncope, letargia, morte aparente. Que estado é esse? Esse estado, a pessoa tem todas as características da morte fisiológica. Ela não tem pressão arterial. Se você pegar o estetoscópio, o músculo cardíaco, você não consegue perceber. Não tem temperatura física. A única coisa que detecta a atividade é se você colocar o eletroencefalograma e aí vai registrar as atividades cerebrais. Fora isso, a pessoa é dada como morta. Tá? Chama-se letargia ou morte aparente. E não é novidade isso, pessoal. Isso acontece. Nós ainda sepultamos pessoas em estado de letargia. Se os senhores olharem aí, os senhores vão pesquisar e vão ver que existem N casos de pessoas que foram exumadas e foram encontradas em posição diferente daquela em que foram sepultadas. Por quê? Porque elas foram sepultadas em estado de letargia, em estado de síncope ou morte aparente. Tá?
o profissional da saúde, ele emite atestado de óbito e tudo, porque tem todos os quadros, todas as características da morte. Só que a pessoa não está morta. É uma condição fisiológica em que ela aparenta a morte. Só que se ela for sepultada e ela sair da condição da letargia, agora dentro da câmara mortuária, aí ela vai vir a desencarnar por asfixia. Então, são pessoas que foram exumadas, encontradas em posição diferente dentro do caixão, com a lateral do caixão arrebentada, arranhada, porque foi uma tentativa da pessoa de sair dali de dentro. Só que por falta de oxigênio, ela vem a desencarnar, né, por asfixia. Então, esse estado de letargia é o estado que caracteriza todos os casos de ressurreições dos evangelhos. Nunca aconteceu nenhuma ressurreição nos evangelhos, pessoal. A ressurreição da matéria, ela é contrária às leis da natureza, totalmente contrário. O corpo que experimenta a morte fisiológica, ele sofre uma desorganização celular, uma desestruturação atômica, e os elementos que o compõem, os átomos que o compõem, serão reaproveitados na natureza, não tem como ele voltar. Assim, eu estou percebendo que faltou apenas informar os senhores que, no aspecto espiritual da letargia, o que acontece? Os laços que prendem o espírito à matéria, esses laços estão enfraquecidos, estão tênues. E aí, então, a condição fisiológica, ela apresenta os quadros da morte. Mas, na verdade, não houve desencarnação. É um momento em que os laços que prendem espírito à matéria, né, que são prolongamentos do corpo espiritual, esses laços estão enfraquecidos. Então, o que aconteceram nos casos de ressurreições? Jesus restabeleceu esses laços espirituais. Tanto é que ele chega perto da menina, ele pega na mão da menina e diz em latim, Talita cumi, que significa levanta-te. A menina abriu os olhos, pôs-se de pé e começou a caminhar normalmente. Assim foi com o filho da viúva da aldeia de Naim, assim foi com Lázaro, assim foi com a sogra de Pedro, todos estados letárgicos, que Jesus restabelece essas ligações perispirituais e eles voltam à atividade normal. Alguém poderá estar falando, Ademar, mas o Lázaro, ele cheirava mal? Sim, o Lázaro, ele tinha feridas, ele tinha ulcerações pelo corpo, né, a lepra, e ele foi envolvido com faixas. E a gente sabe que qualquer ferimento que você envolve com faixa, a exalação fétida aumenta por esse motivo apenas, né? Nós já tivemos casos registrados na ciência de uma senhora em Paris, na França, que foi recolhida como indigente, e ela foi encaminhada para as aulas, né, de anatomia, dissecação e análise. Ela ficou 8 dias em estado letárgico. E ao cabo de 8 dias, ela voltou da letargia. Então, nós temos várias situações assim. Agora, por que não existe? Porque é contrário às leis da natureza. Não existe ressurreição. Tá? A ressurreição do corpo. Não tem. E, inclusive, existe uma passagem, que é uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, depois dos senhores conferirem, está escrito lá assim, ao homem está ordenado morrer uma única vez, advindo com isso o juízo. Essa carta de Paulo é fantástica. Realmente, nós só morremos uma única vez em cada existência, porque tem gente que usa isso aí fora contra a reencarnação. Não, isso é contra a ressurreição, porque eu vou fazer uma pergunta aos senhores. Por acaso, alguém já viu, né, aí em Birigui, né, as cidades aí, Fernandópolis, Rubiácea, Bilac, alguém já viu aí passeando na cidade de vocês? Alguém já viu a filha de Jairo? O filho da viúva de Naim, Lázaro, a sogra de Pedro? Ninguém nunca viu. Aqui em Linhares, no Espírito Santo, também nunca vi. Por quê? Morreram. Ah, morreram? Morreram. Então, morreram 2 vezes. Morreram a primeira, foram ressuscitados. Depois morreram de novo, Jesus não estava mais aqui, ficaram mortos. Se morreram 2 vezes, então Paulo é um grande mentiroso, porque ele fala na carta aos Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, advindo com isso do juízo. O que é o juízo, pessoal? O juízo é o encontro com a própria consciência, com o seu tribunal interior, com o seu eu. Não vai ter ninguém esperando a gente do outro lado com
o nosso nome lá no livro, olhando, né, como se fosse uma ficha criminal nossa. Não, a nossa própria consciência, né? O nosso juízo interior é o nosso julgador. E a nossa consciência, a gente não consegue fugir dela. Então, não existirá ninguém nos aguardando para esse julgamento. Nós mesmos faremos o nosso julgamento. Então, esses casos de letargia que nós apresentamos é a explicação para as chamadas ressurreições. E o apóstolo Paulo, numa carta aos Coríntios, quem quiser conferir depois, capítulo 15, versículo 44, até o 54, mais ou menos, ele mostra exatamente o que é a ressurreição. Não é da carne, pessoal. Ele diz assim, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Uns são os corpos terrestres, outros são os corpos celestes. Olha que interessante. Quando a gente desencarna, a gente semeia o corpo animal, a gente devolve o corpo material para a Terra. E nós ressurgimos no mundo espiritual com o corpo espiritual. Ele entendeu exatamente o mecanismo. E é assim que acontece. Então, não é ressurreição da matéria. Paulo entende a ressurreição como a reaparição, o ressurgimento nosso como espírito no mundo espiritual. E o corpo entra em estado de putrefação, decomposição, os átomos que formam vão formar outros elementos, e não tem como mais esse corpo físico voltar às atividades. Feito essa tarefa, né, para explicar agora o caso da mulher, quando eles chegam em Cafarnaum, de volta de Gergesa, chegam em Cafarnaum, e o Cristo está indo para a casa de Jairo, nesse meio tempo é que a mulher o encontra. E aí existe uma multidão que o cerca por todos os lados. E aí o que ela faz? Bom, agora eu não posso tocar em ninguém. Eu sou impura. Estou com fluxo há mais de 12 anos. Se eu tocar em alguém, vou estar impura. Se eu tocar nele, eu vou estar impura. Mas eu tenho uma fé muito grande, pensa ela, né? Se eu tocar ao menos na orla, eu vou ficar curada. Ela rompeu ali, pessoal, todos os paradigmas, todos os preconceitos possíveis. E agora ela dá um exemplo de fé dinâmica. Porque fé estática todo mundo tem. É aquela fé assim, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer, né? Eu tenho fé... Sim, aí é fácil. O negócio é colocar essa fé para trabalhar, para se movimentar. Foi isso que ela fez. Ela vai e ela arrisca. E vai, e ela consegue, então, vencer aquela multidão, toca na orla das vestes. Instantaneamente seca o fluxo que ela tinha. Por uma ação fluídica, né, do fluido vital, que sai do Cristo, tanto é que ele sente que dele emana uma virtude, ele sentiu aquele fluxo e pergunta aos discípulos, quem é que me tocou? Mas eles falaram, tem uma multidão te cercando, né? Pedro falou, como é que vão saber? Ela ouve aquilo. Aí lembra que eu pedi a vocês para prestarem atenção? Tremendo, ela vem, tremendo. Por quê? Porque ela estava diante de uma situação difícil. Se ela reconhece, né? Se ela realmente fala que ela que tocou, e ela era impura, ela poderia ser repreendida, ela poderia ser lapidada, ou seja, ela poderia ser morta a pedradas. E aí, então, ela vem tremendo, com medo, né, da reação do Cristo, lança-se aos pés, é o termo que eles usam, né? Ela se prostra aos pés, ok? E ela diz para ele que ela havia tocado nas suas vestes. O que ele falou? Mulher, vá, a tua fé que te curou, porque a fé dinâmica dela foi uma coisa fantástica, fantástica. Aí, eu queria chamar a atenção de vocês, por que ela tocou na orla? Porque na orla da veste? Eu poderia ter tocado em cima, na manga, mas por que na orla? Aline, vamos voltar um pouquinho os slides, até chegar em um que eu pedi para a gente pular, que aí nós vamos entender por quê. Vamos lá, Aline? Que aí nós vamos chegar lá. Isso aí. Exatamente, Aline. Nossa, você foi em cima, hein? Maravilha. Olha o que diz essa passagem do livro de Números, 15, 38, 39. Também atribuído a Moisés, mas foi escrito por Esdras. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas, né, nas bordas, ponham um cordão azul. E as franjas vos serão
para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Olha que interessante o fato, pessoal, dela tocar na orla, na franja onde tem o cordão azul, tem um sentido, um significado dela se lembrar da questão dos mandamentos divinos. Por quê? Se ela estava com aquele problema fisiológico, aquilo foi decorrência de alguma transgressão das leis da natureza, que são leis divinas. Não é a lei de causa e efeito, que a gente estuda tanto na doutrina espírita? Pois bem, ela estava sofrendo o efeito. Então, não era somente a cura fisiológica, mas aquele sentido dela se lembrar, de ela manter-se na rota, manter-se no caminho, para ela evitar problemas futuros, né? Para que ela não gerasse outras consequências adiante. Lembrasse sempre dos ensinamentos, né? Das ordenanças, porque aí, então, ela evitaria, pela lei de causa e efeito, a geração de problemas futuros. Então, esse problema dela agora estava relacionado, tem uma causa, e essa causa está em algum momento das experiências desse espírito. E essa franja na orla é para lembrar, opa, estou sendo curada fisicamente, mas eu preciso vigiar, né? Eu preciso orar, eu preciso me conduzir bem nas minhas atividades. Aí, Aline, vamos lá para o outro slide lá embaixo, para a gente explicar tecnicamente, né? Já estamos acabando. Mais um, pode ir? Pode passar? Próximo? Aí, Aline, esse aí. Olha só, para a gente explicar tecnicamente como é que age o fluido vital em relação à cura, né? Então, aí nós temos aí, se vocês puderem me acompanhar, tem aí um quadrinho escrito Deus, né? Deus, então, ele cria, tem uma setinha branca aí, o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal preenche todos os espaços do universo, né? Tanto no macro quanto no microcosmo. O Emmanuel chama isso de o hálito de Deus, né? Onde todas as criaturas estão mergulhadas, ok? Nessa setinha para baixo, nós temos Deus criando o espírito. O espírito precisa de um corpo, que é o perispírito, o corpo espiritual. Esse perispírito, ele é retirado do fluido cósmico universal de cada mundo onde nós estamos encarnados, certo? O perispírito, junto com o espírito, né, eles possuem inteligência, porque o espírito, a questão 23, né, do livro dos espíritos, diz que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, nós temos o princípio inteligente do universo com um corpo, que é o corpo espiritual, que recebe fluido vital, que também vem do fluido cósmico universal. Gente, esse fluido vital é um troço maravilhoso. Fluido vital é o seguinte, é o nosso combustível. Quando a gente está vindo para a Terra, né, nessa encarnação, nas próximas encarnações ou nas anteriores, nós recebemos uma quantidade de fluido vital para a execução das nossas tarefas aqui na Terra. É o combustível. Então, se você veio aqui para ficar 80 anos aqui, você recebe uma cota de fluido vital para as suas atividades por esse espaço de tempo, certo? Então, esse fluido vital é o nosso combustível para manter as nossas atividades. E ele é interessante porque ele está intimamente relacionado ao nosso movimento fisiológico dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, tá? É como se ele estivesse engendrando todas esses movimentos que nós temos fisiologicamente falando no nosso corpo. Então, nós temos aí o sentido da vida, junta com a matéria, pronto. E aí nós temos espírito, perispírito, fluido vital, matéria. Estamos aqui nessa condição no mundo físico. O que o Cristo fez? Ele doou fluido vital. O fluido vital, como ele age nessa interação fisiológica, ele então entra instantaneamente auxiliando no processo da cura daquela região que esteja lesionada. Inclusive, no livro A Gênese, Kardec fala bem sobre isso, né? Sobre essa questão. Imagine o fluido do Cristo, o fluido vital de Jesus. Ao encontrar uma região lesionada, automaticamente ele age sobre esse local, fazendo uma regeneração do tecido celular, ou uma substituição daquelas células, recompondo, então, o tecido, recompondo, então, o órgão e equilibrando o sistema. Então, um fenômeno perfeitamente natural, que nós observamos essa manipulação desse fluido vital a partir da figura máxima do espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós, que é o Cristo.
Próximo slide agora, para nós encerrarmos, Aline, porque já estamos, né, com 5 minutos, ultrapassando, fica a nossa mensagem de finalização do nosso estudo. Essa carta é uma carta aos Gálatas, capítulo 6. Eu olhei aí agora que eu botei 11, mas está errado, tá, pessoal? É 6:17. Gálatas 6:17. Eu digitei errado, agora olhando eu percebi. Essa passagem de Paulo é muito legal. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Pessoal, olha só, para encerrar o nosso estudo, veja bem, naquela época, né, as pessoas, elas tinham que ter o corpo marcado, porque elas eram muito perseguidas pelo fato de serem seguidoras do Messias, né, do Rabi da Galileia, certo? Então, elas enfrentaram uma sorte enorme de problemas, né, uma quantidade enorme de dificuldades, de situações complicadas, complexas, né, e pelo simples fato de seguir o Rabi da Galileia. Então, elas tiveram o corpo marcado. Paulo sofreu horrores, né? Sofreu um naufrágio lá perto da ilha de Malta, né? Ele ficou encarcerado, ele foi chicoteado e foi degolado às portas de Roma. Então, eles enfrentavam todas essas dificuldades, mas eles não negavam a fé deles, a crença deles, né? Então, por isso que ele fala, de hoje em diante, ninguém me moleste, nada me perturba, nada me atrapalha, porque eu trago no corpo as marcas do nosso Senhor Jesus. Hoje, pessoal, a coisa está muito mais fácil. Nós não precisamos mais marcar os nossos corpos, mas seria de muito bom alvitre que nós marcássemos as nossas almas, né? Marcássemos o nosso espírito com as marcas de Jesus. E à medida que nós formos conseguindo fazer isso, nós vamos realizando a tão falada transformação moral, né? A reforma íntima, ok? Porque aí nós vamos cada vez mais marcando, e aí nós vamos vencendo todas essas dificuldades e essas barreiras. Os problemas de tamanho 7 não serão mais problemas, porque nós estaremos na condição 10. Então, nós vamos olhar e falar, poxa, esse aqui eu consigo vencer tranquilamente, porque eu já trago a minha alma marcada, né, pelas marcas de Jesus. E nós conseguimos isso através do estudo, nós conseguimos isso através do nosso comportamento cada vez mais ajustado, cada um dentro da sua condição, cada um dentro do seu tempo, né? Na prática do amor, da caridade, da benevolência, da disseminação da paz, da concórdia, da união, cada um na sua possibilidade, né? Dentro das suas condições. E fazendo isso, automaticamente, então, nós estaremos implantando, em definitivo, o reino de Deus dentro da nossa alma, dentro da nossa realidade espiritual. Então, companheiros, fica a nossa mensagem da Verônica, da Berenice, lembrando, pessoal, e eu deixei isso para o finalzinho mesmo, que essa mulher, ela retribuiu, sabe? Quando e como? Quando Jesus foi julgado e condenado à crucificação, né, em que ele tem aquela via dele carregando a cruz, tem um momento em que ele não suporta o peso da cruz, ele cai. Vem uma mulher da multidão e enxuga o seu rosto. O rosto estava com suor e sangue. Essa mulher era a Berenice, a Verônica. É como se ela estivesse ali tentando retribuir um pouquinho aquela coisa maravilhosa que ela alcançou com ele, que foi a cura do seu programa. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos e desejo que todos, assim, tenham um excelente final de semana. E, mais uma vez, eu peço, não acredito em nada do que eu falei. Vão estudar, vamos pesquisar, porque é assim que a gente constrói a chamada fé raciocinada, tá certo? Passa a palavra, então, para você, Aline. Muito obrigado, viu? Ademar, sinceramente, eu estou intrigada com você. Por quê, Aline? Meu Deus do céu, se a gente não olha com observância, fica pensando que é um ato aleatório, né, dela se prostrar ali de joelhos, é como se fosse uma coisa solta, né, no espaço, e não o contexto que tem por trás disso. Sim. E eu gosto muito dessa questão do estudo, porque por muitos séculos a gente está preso em coisas que estão escritas na Bíblia, e isso impede o nosso crescimento, né? Exato. E eu gostei muito, eu quero
demais que a gente possa estreitar nossas relações aí, São Paulo e Espírito Santo, que você possa vir mais vezes aqui na nossa página, vai ser um prazer para nós. Eu sei que você tem muito tema, e a gente vai ter a oportunidade, sim, se Deus quiser, e você sim, também puder. Claro, vamos marcar com essa possibilidade, né, desse recurso aí da internet, fica fantástico. Vai ter outros temas aí bem legais também que a gente pode abordar, né? Eu até peço desculpa que eu fui um pouco rápido, porque preocupado com o tempo, né? Mas esse tema pode ficar assim horas e horas falando dele, porque tem muita informação. Olha, muitíssimo obrigada mais uma vez. Agradeço também aos nossos amigos das outras casas espíritas que estiveram conosco, acompanhando, divulgando, aos amigos da casa também que estão até agora nos assistindo. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado.